Olá, seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do capítulo 3. Esse é meu rifle, esse é meu canhão. Um é para o prazer, o outro para a diversão, condições propícias ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social nas mulheres. E vamos partir para o subcapítulo É possível para as mulheres escapar dos homens? Vamos lá. Se nós, mulheres, enquanto grupo, fôssemos capazes de escapar da violência masculina, não seríamos vítimas dos homens. Obviamente, enquanto grupo, ainda não encontramos um jeito de impedir o estupro ou fugir dele, assim como não encontramos soluções para a violência doméstica, o incesto, o assédio sexual ou para outras formas de tirania masculina. Ataques pontuais contra mulheres são atribuídos publicamente ao masoquismo feminino, ao fracasso como esposa, a roupas inapropriadas ou à sedução. No entanto, se vistos coletivamente, esses atos deixam claro que o propósito da violência dos homens contra as mulheres é a dominação masculina. Naturalmente, um sistema desenhado para assegurar a dominação masculina não oferece às mulheres real proteção ou escapatória em relação à violência masculina. Somente 1% dos estupradores são presos, e só 1% destes são condenados. Os que são condenados cumprem penas curtas e são colocados de volta nas ruas. Alguns são soltos porque as prisões estão superlotadas. As mulheres são encorajadas a andar em grupos, a não sair à noite ou a sair somente na companhia de um homem. Em vez de impedir os estupros de maneira efetiva, prendendo os estupradores, nosso sistema prende mulheres. Provavelmente porque as mulheres evitam as ruas, entre aspas, ocorrem mais estupros dentro de casa ou próximo a ela do que em qualquer outro lugar, fecha aspas. Mesmo tomando todo o cuidado, nós, mulheres, não estamos protegidas contra o estupro nessa cultura. Muitas vítimas de violência doméstica que tentam deixar o agressor são perseguidas por eles. E é nesse momento que a mulher está mais suscetível a sofrer um espancamento mais grave ou ser morta. As que chamam a polícia e recorrem ao sistema de justiça criminal em busca de ajuda descobrem que nenhuma das instituições está disposta a oferecer proteção. Terceiros, que não querem se meter porque eles têm medo do agressor, ainda assim esperam que a mulher agredida o enfrente. O julgamento recente de Joel Steinberg, na cidade de Nova York, exemplifica isso. Policiais temem pela própria segurança ao responder a chamados de violência doméstica, todavia minimizam o perigo a que as vítimas estão expostas. Mulheres que matam seus agressores porque já haviam tentado escapar de todas as outras maneiras, sem sucesso, costumam receber sentenças duras. O mesmo sistema que não protege a vítima e o direito a uma vida livre de abusos, protege cuidadosamente o agressor dos atos praticados pela vítima em legítima defesa. Certamente, não é coincidência que no patriarcado os homens, enquanto grupo, precisem pegar em armas e treinar para combate para servir o país, e as mulheres não. Ao longo da vida, a maioria das mulheres permanece sem saber como usar armas. Ainda menos mulheres treinam para o combate. Assim, é negado às mulheres o treinamento de autodefesa contra a violência masculina. O medo de que as mulheres desenvolvam habilidades de artilharia e combate deve ser um aspecto central da controvérsia relacionada à permissão às mulheres para ser combatentes de guerra. Para as mulheres, é impossível permanecer nessa cultura e escapar completamente dos homens. Os homens criam as regras da cultura. Por exemplo, eles definem o comportamento apropriado para homens e mulheres. Eles definem que o propósito de vida das mulheres é procurar amor, casar com homens e assim por diante. Os homens controlam as instituições sociais, como casamento, direito, religião, psiquiatria e, portanto, os manicômios, medicina. Os homens são os especialistas da sociedade, seja como ginecologistas, especialistas em cuidados infantis ou generais do exército. Os homens são socializados para usar seu tamanho e sua força a seu favor, inclusive para dominar mulheres. Como resultado de tudo isso, eles conseguem recompensar as mulheres que se comportam da maneira como eles desejam e punir aquelas que não o fazem. As mulheres que não cumprem as regras masculinas podem ser legalmente presas, como ocorre com as vítimas de violência doméstica que matam seus maridos em legítima defesa. Estupradas por maridos, companheiros ou ficantes com quem tenham feito sexo anteriormente e ou consideradas loucas
internadas à força em manicômios, recebendo terapia de choque ou medicamentos para forçar a submissão. Como as fontes de poder, normativa, institucional, de recompensas, especialidades, psicológica e a força bruta, como observado por Polk e descrito anteriormente, são controladas pelos homens e elas asseguram que não seja possível escapar deles, eles criam circunstâncias que impedem a fuga das mulheres. Uma vez que são os homens que têm poder no patriarcado, eles atribuem tarefas às subordinadas. Eles usam o poder para garantir que as tarefas sejam cumpridas por quem eles escolherem. Independentemente de as subordinadas terem contato com homens ou não, se elas estão realizando as tarefas que os homens lhes atribuíram enquanto grupo ou indivíduos, elas não escaparam deles. Os homens atribuíram às mulheres os serviços domésticos, sexuais, reprodutivos e de cuidados infantis. Eles também sentem que têm direito aos serviços emocionais proporcionados pelas mulheres, que incluem afagar seus egos, se declarar para eles e facilitar as interações sociais. De maneira semelhante, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em Webster vs. Reproductive Health Service, tirou os direitos reprodutivos das mãos das mulheres e os depositou nas mãos dos deputados, homens. Os homens usaram e usam seu poder para garantir o acesso aos serviços sexuais e reprodutivos das mulheres. As mulheres não têm acesso a serviços equivalentes ofertados pelos homens, a menos que eles escolham oferecer esses serviços. Alterações legais, como as que usamos de exemplo, levaram Johnson, em 1987 e 89, a defender que é uma perda de tempo e energia das mulheres lutar por reformas legais, porque os homens simplesmente revertem as mudanças ou fazem leis mais prejudiciais às mulheres caso as reformas se mostrem contrárias aos interesses masculinos. Resumindo, os homens usam todas as suas fontes de poder para salvaguardar o acesso permanente às mulheres e aos serviços proporcionados por elas. As mulheres que sentem que estão em casamentos igualitários podem acreditar que escaparam da dominação masculina. No entanto, mesmo os homens que deixam suas mulheres mais livres, por exemplo, trabalhar fora, ou que as ajudam nas tarefas domésticas, detêm o controle. Eles decidem quanta liberdade a mulher pode ter e quanto oferecer. Ao usar o poder para estabelecer normas e criar instituições sociais, os homens tornam ainda mais difícil a fuga das mulheres. Os exemplos a seguir mostram maneiras como isso ocorre. 1. Deus é retratado como homem, onipotente e superior, conferindo sanção divina aos relacionamentos hierárquicos. As pessoas aprendem que a subserviência da mulher ao homem agrada a Deus e que qualquer coisa diferente disso lhe desagrada. As pessoas também aprendem a perdoar e a amar seus inimigos, o que certamente ajuda a manter a opressão. Provavelmente, devido à nossa posição na sociedade, são principalmente as mulheres que estão envolvidas em religiões organizadas, embora os homens sejam os líderes e os intérpretes legítimos da palavra de Deus. 2. Nossa história é masculina, pois as vidas das mulheres foram apagadas dos relatos oficiais ou reescritas pela perspectiva dos homens. Cada geração de mulheres que se opõem à dominação masculina é levada a acreditar que é a primeira, que há algo de errado com ela por não estar disposta a aceitar seu papel correto na sociedade. Imagine o senso de propósito, autoridade, orgulho e direção que as mulheres que se opõem à dominação masculina sentiriam se elas soubessem que as mulheres resistiram ao longo de toda a história e se elas entendessem o lugar que ocupam nessa luta. 3. Os salários mais baixos das mulheres, em comparação aos dos homens, geram pressão para que elas se casem e permaneçam casadas para fins de sobrevivência econômica. Isso porque, em geral, sempre que as mulheres tentam viver sem um homem, a renda cai substancialmente. Esse é o caso de mulheres divorciadas, mulheres que nunca se casaram, mulheres separadas, viúvas e, portanto, idosas. Russo, em 1990, citando Eichler e Perron, em 1987, afirma, entre aspas, mulheres idosas estão entre as pessoas mais pobres dos Estados Unidos. Entre as pessoas a partir de 65 anos que vivem sozinhas, 26% das mulheres brancas, 48% das mulheres hispânicas e 60% das mulheres negras vivem abaixo da linha da pobreza. Fecha aspas.
4. As mulheres são encorajadas a amar os maridos, pais, avós, filhos e netos do sexo masculino e cuidar de todos eles. Essas prescrições asseguram que permaneçamos cercadas de homens por toda a vida. As iniciativas femininas que visam nosso próprio cuidado são consideradas egoístas e desleais com maridos e parentes homens. Não existem prescrições equivalentes para os homens. Em vez de serem vistos como egoístas, os homens que se cuidam são vistos como espertos, merecedores e bons partidos. 5. Para as mulheres, ser atraente é ser pequena e magra, isto é, ser fraca, e se vestir sem visar a autoproteção, por exemplo, usando salto alto. 6. Os homens são muito mais estimulados do que as mulheres a fortalecer seus corpos praticando esportes. Esse estímulo toma várias formas. As transmissões de eventos esportivos masculinos recebem investimentos pesados e têm muita audiência. Os esportes femininos não recebem investimentos e não são considerados entretenimento de qualidade. A discrepância na percepção pública sobre fisiculturistas, homens e mulheres, reflete essa diferença de estímulo para que homens e mulheres fortaleçam seus corpos. Mesmo com exemplos de mulheres fortes, porém femininas e magras, como Jane Fonda e Madonna, as universitárias continuam demonstrando repulsa quando veem slides de fisiculturistas mulheres, mas não de homens. 7. O lesbianismo é considerado perverso. Direitos civis são negados às lésbicas. 8. Uma criança sem pai é considerada ilegítima, bastarda. A opinião pública diz que uma mãe não casada não deve ter filhos, que as crianças precisam de um pai. 9. Os sentimentos e as ideias dos homens são ouvidos e respeitados. As ideias das mulheres são banalizadas ou ignoradas. Essa discrepância de respostas é visível quando homens e mulheres propõem a mesma ideia numa reunião. Nós, mulheres, escutamos que somos sensíveis demais ou emotivas demais ou que não sentimos a coisa certa, o que os homens querem que sintamos quando expressamos nossos sentimentos. 10. Os homens invadem o espaço físico das mulheres, tocando nossos corpos sem convite ou permissão. Eles se sentem à vontade para interromper uma mulher sozinha ou duas andando juntas em público. Eles interrompem e controlam o assunto quando conversam com mulheres. Grande parte da comunicação dirigida a mulheres ou sobre mulheres assumem a forma de piadas sexistas e aviltamento. Esses comportamentos invasivos são considerados aceitáveis quando desempenhados por homens contra mulheres. Esses exemplos mostram a extensão da impossibilidade de que qualquer mulher consiga escapar dos homens. É claro que mulheres individuais podem rejeitar as regras masculinas, mas, como os homens corroboram suas regras com recompensas e punições, por exemplo, uma mulher considerada atraente pelos homens tem mais chance de ser contratada, é custoso para mulheres individuais ir contra regras masculinas. Os homens são bondosos com as mulheres? A situação das mulheres no que diz respeito à realidade dominante é complexa e paradoxal, o que se revela no sobe e desce das experiências mundanas de ser procurada e negligenciada, cortejada e agredida, bajulada e ignorada. Isso foi escrito por Fry em 1983. Mesmo se a sobrevivência das mulheres estiver ameaçada pela violência masculina, da qual não se pode escapar, e as mulheres estiverem isoladas, é necessário um quarto elemento, percepção da bondade masculina, para que as mulheres, enquanto grupo, desenvolvam a síndrome de Estocolmo social. Nesta sessão, investigo se as mulheres têm a percepção de que os homens são bondosos com elas. Os homens são bondosos com as mulheres de vários jeitos, dando esperança de que eles realmente se importam conosco e que vão parar de ser violentos. O cavalheirismo, a proteção masculina contra a violência praticada por outros homens, o cortejo, o amor, incluindo o afeto durante o sexo, e os privilégios heterossexuais, acesso à renda, ao poder e ao prestígio dos homens, que são concedidos às mulheres que se unem aos homens, são alguns exemplos de tais bondades. Esses fatos de que os homens concedem essas gentilezas às mulheres e que as mulheres veem bondade nesses atos são suficientes para confirmar a presença do quarto precursor, alguma demonstração de bondade, por menor que seja, nas relações deles com as mulheres. No entanto, uma análise mais aprofundada revela que essas bondades têm um preço. Examinaremos cada um desses atos de bondade. Cavalheirismo.
O cavalheirismo é uma das primeiras coisas que vem à mente quando se pensa na gentileza masculina para com as mulheres. Homens abrindo portas para as mulheres, acendendo seus cigarros e assim por diante. Mas, como Richardson, em 1983, salientou, entre aspas, as boas maneiras constituem o modus vivendi pelo qual nossos valores culturais se mantêm e nossa autoimagem como homens ou mulheres se confirma, fecha aspas. Em outras palavras, esses atos de cavalheirismo, realizados quase inconscientemente várias vezes ao dia, reforçam os estereótipos dos papéis sexuais. E como Richardson observa, os papéis sexuais são um instrumento de opressão, entre aspas. Não é coincidência que, na cultura, os traços de personalidade associados à performance masculina nos rituais entre os sexos sejam precisamente os que a cultura valoriza mais e os que são considerados atividades socialmente desejáveis e mentalmente saudáveis. Eficiência, autoridade, proeza e independência. Também não é coincidência que, na cultura, os traços de personalidade associados à performance feminina sejam exatamente os que a cultura considera imaturos e infantis: passividade, dependência, fraqueza, fragilidade e inaptidão. Fecha aspas. O efeito do cavalheirismo é, então, a reafirmação dos papéis sexuais, um sistema que visa instituir dominância nos homens e submissão nas mulheres. Os alunos da disciplina A Psicologia da Mulher rotineiramente defendem que o ato de um homem abrir a porta para uma mulher não tem nada a ver com sexismo, que é simplesmente uma pessoa sendo educada com a outra. Se eles estiverem certos, um homem deve se sentir lisonjeado quando mulheres e homens seguram a porta para ele passar. Para testar esse pressuposto, pedimos às alunas que abrissem portas e esperassem os homens passar, e que os alunos esperassem até as mulheres abrirem as portas para eles. Também pedimos que registrassem as reações. Convidamos as leitoras a fazer o mesmo. As mulheres descobrem que há uma minoria considerável de homens que se recusa a passar por uma porta aberta por uma mulher, ficando furiosos se a mulher insiste que só está sendo educada. Os homens relatam que as mulheres até abrem as portas para eles, mas que, frequentemente, lhes lançam olhares de reprovação e sussurram comentários rudes. As observações dos alunos são semelhantes às constatações de Ventimiglia, em 1982. Mulheres que se deparam com a porta aberta por um homem demonstram maior gratidão. Homens que se deparam com a porta aberta por uma mulher demonstram maior confusão. E homens que se deparam com a porta aberta por outro homem demonstram maiores desaprovação e hesitação. Em outro teste do pressuposto de só estar sendo educado, pedimos a metade dos alunos da sala que indiquem se eles concordam com cada uma das afirmações da parte A do anexo 3.2, no final do livro, ou se discordam delas. A outra metade dos alunos pedimos a mesma coisa, mas em relação às afirmações da parte B do anexo 3.2. Os alunos assumem que todos estão avaliando o mesmo conjunto de afirmações. As leitoras podem avaliar as afirmações também, mas terão de fazer as duas partes, A e B. Geralmente, ouvimos risadinhas vindo dos alunos que estão avaliando as afirmações da parte B, sugerindo que nossas regras sociais sobre bom comportamento não só são tipificadas por sexo, como são inapropriadas para os membros do outro sexo. Como a leitora deve suspeitar, os alunos concordam com afirmações da parte A com mais frequência do que com as da parte B, fornecendo evidências adicionais de que as regras sociais que definem o que é bom comportamento dependem do sexo do indivíduo, o que sugere que há algo mais acontecendo nessas situações, além de pessoas só sendo educadas. O que mais poderia estar acontecendo? Pedimos aos alunos, então, que procurem temáticas subjacentes ao que é considerado bem educado para cada gênero. Os comportamentos considerados corteses para homens têm algo em comum? E os comportamentos considerados corteses para mulheres? Nós sugerimos que, como as regras sociais costumam ser invisíveis até serem quebradas, provavelmente seria mais fácil identificar as características em comum ou temáticas subjacentes, examinando as afirmações da parte B. Convidamos a leitora a procurar as características em comum que definem os comportamentos considerados apropriados para cada gênero. As afirmações nas quais os papéis de gênero estão trocados na parte B
criam a imagem de uma mulher cercando um homem, fazendo todo tipo de coisa, enquanto ele, em nome da boa educação, só fica ali parado. Quando imaginamos o homem agindo de acordo com os comportamentos corteses femininos, percebemos como as regras sociais de boa educação para as mulheres exigem que esperemos pelos homens, os agentes. Essa regra social de passividade feminina parece estar relacionada a outra regra menos proeminente, a de que as mulheres devem cuidar dos sentimentos dos homens. Quando imaginamos as mulheres agindo de acordo com os comportamentos corteses masculinos, fica visível como se espera que os homens sejam ativos em nome da boa educação. Os homens devem ter iniciativa em todos os tipos de interação com as mulheres. Somos obrigadas a concluir, então, que as regras sociais sobre polidez para homens e mulheres não são somente sobre boa educação. Elas servem para manter os papéis sexuais que advogam pela atividade nos homens e pela passividade nas mulheres. É importante questionar se é psicologicamente saudável haver regras sociais que obrigam as mulheres a serem passivas para que sejam consideradas bem educadas. Opor a ação à boa educação priva as mulheres de escolhas reais ou saudáveis sobre como se portar. Os psicólogos Eugene Nadler e William Morrow, em 1959, conjecturaram que, se o cavalheirismo fosse uma forma de hostilidade contra a mulher, então haveria uma correlação positiva ao estabelecer uma escala de medição de atitudes cavalheirescas e de atitudes que visam abertamente a submissão da mulher. Se o cavalheirismo fosse uma forma de favorecimento da mulher, então haveria uma correlação negativa ao estabelecer uma escala de medição de atitudes cavalheirescas e de atitudes que visam abertamente a submissão da mulher. A escala de submissão ostensiva da mulher media os comportamentos, entre aspas, favoráveis a políticas tradicionais que abertamente reduziam as mulheres a um papel subordinado, e concepções estereotipadas da mulher como inferior, e, portanto, merecedora da subordinação, fecha aspas. A escala de atitudes cavalheirescas em relação à mulher media as atitudes relacionadas à oferta de, abre aspas, proteção e assistência superficiais na conduta com mulheres, demonstrando especial deferência nessas condutas e especial deferência pseudo-respeitosa à mulher como valor, e concepções estereotipadas das mulheres como puras, delicadas, não assertivas e relativamente indefesas, fecha aspas. Quando essas duas escalas foram aplicadas a um grupo de 83 homens, foi obtida uma correlação significantemente positiva. Uma correlação positiva também foi obtida no estudo piloto anterior. A correlação positiva indica que os homens que respaldavam a subordinação ostensiva das mulheres eram os mesmos que respaldavam o cavalheirismo. Embora não pareça irônico, o homem que insiste em abrir a porta para uma mulher costuma ser o mesmo homem que diz que as mulheres não devem ocupar cargos altos e que devem ganhar menos do que os homens. De maneira similar, é perfeitamente provável que o homem que se casa para proteger a esposa seja o mesmo homem que a agride. Ted Bundy, um assassino em série que matava mulheres, as acompanhava até seus carros à noite para protegê-las de homens violentos. Por causa desse comportamento, foi difícil para sua amiga, Anne Rule, em 1980, acreditar que ele pudesse ter cometido atrocidades contra mulheres. Agir de maneira protetora aparenta ser incoerente com agir de maneira violenta. No entanto, há outro jeito de olhar para esse comportamento. A proteção masculina representa uma admissão de culpa dos homens quanto à violência masculina contra as mulheres. Talvez Ted Bundy acompanhasse as mulheres até seus carros porque ele sabia o quanto as mulheres precisavam de proteção contra os homens. Os atos de proteção dos homens podem ter origem na familiaridade com as atitudes masculinas mais baixas em relação às mulheres. O comportamento cavalheiresco pode ser consequência disso e pode ser a raiz das pequenas gentilezas que os homens oferecem às mulheres. Proteção contra a violência masculina. As mulheres procuram os homens para protegê-las da violência masculina. O homem que protege uma mulher é visto como bondoso, independentemente de outras coisas que ele venha a fazer. Como a possibilidade de violência está sempre presente, as mulheres procuram estar quase sempre na companhia de homens bondosos. Essa necessidade de proteção e de outras bondades que só os homens têm como oferecer no patriarcado estimula muitas, se não a maioria das mulheres, a se casar.
De certa forma, nós, mulheres, assim como Patricia Hearst, em 1982, nos casamos com nossos guarda-costas e nos afastamos dos homens que sentimos que não nos protegem. A gratidão pela proteção masculina faz com que nós, mulheres, nos esqueçamos que foi a violência masculina que tornou essa proteção necessária. Fazemos vista grossa para o fato de que a formação de um casal com um homem bondoso intensifica nossa dependência em relação aos homens, prepara o terreno para nossa opressão em âmbito individual e nos isola de outras mulheres ainda mais. Donna Stringer, em 1986, afirma que as mulheres recebem proteção contra homens violentos quando permitem que um homem, normalmente um parceiro, tenha poder sobre suas vidas. No anexo 3.3, Stringer descreve os direitos e as recompensas que recebemos quando abdicamos do nosso poder em prol dos homens. O anexo também mostra as responsabilidades dos homens para com essas mulheres que abrem mão do poder. Perceba que, em troca de segurança física, é exigido que a mulher se submeta sexualmente ao seu protetor, homem, e que conceba e crie seus filhos. O ponto é que nós, mulheres, pagamos e caro pelas bondades que recebemos dos homens, inclusive pela bondade de nos protegerem da violência de outros homens. No entanto, Stringer observa que, como os homens têm o direito de rotular o comportamento das mulheres, mesmo uma mulher que abdicou do próprio poder em prol de um homem pode ser rotulada como transgressora e, por isso, ser submetida à violência masculina, como aconteceu na caça às bruxas dos séculos XIV a XVI e como acontece com as vítimas de violência doméstica diariamente. Assim, os homens agem como protetores das mulheres, mas não de graça. E mesmo pagando o preço, a proteção masculina não é garantida. Então nós, mulheres, nunca podemos baixar a guarda. Devemos continuamente entregar nosso poder aos homens. Atkinson, em 1974, afirma que a proteção masculina é, na verdade, a proteção do que lhes parece ser sua propriedade, a mulher. Galanteio. A maioria das mulheres sabe que o período em que mais receberão atenção, gentileza e carinho de um homem é na fase do namoro. Com o casamento, a prestação de serviços para ele começa efetivamente. Lavar suas roupas, preparar suas refeições, limpar sua casa. Uma vez casado, a atenção amorosa do homem com a mulher é esquecida rapidamente, pois ele assume que agora ela lhe pertence. Em troca de alguns meses ou anos de gentileza genuína na fase do galanteio, uma mulher oferece ao homem uma vida inteira de trabalho doméstico. Privilégio heterossexual. As vantagens materiais e sociais, bondade, que as mulheres obtêm quando formam casais com homens são o que chamamos de privilégio heterossexual. De acordo com Bunt, em 1983, o privilégio heterossexual permite à mulher participar da supremacia masculina e, assim, participar da própria opressão. Ela alerta que, entre aspas, as mulheres heterossexuais precisam entender que, não importa qual seja a nossa conexão com os homens, os benefícios que nós recebemos serão sempre diluídos e, no final das contas, irão resultar na nossa própria autodestruição. Fecha aspas. Devido à diferença entre o salário médio de mulheres e homens, nós mulheres sabemos que teremos um padrão de vida mais alto se nos juntarmos a um homem. Certamente, um padrão de vida alto ou apenas decente pode ser percebido como uma bondade que alguns homens específicos oferecem a mulheres específicas, especialmente devido ao fato de a maioria das mulheres estar, entre aspas, a um homem de distância da pobreza, fecha aspas. No entanto, são os homens que mantêm os salários das mulheres mais baixos do que os dos homens, o que as leva a precisar da bondade deles. Poder e prestígio também pertencem mais aos homens do que às mulheres. Mas, quando formamos um casal ou nos aliamos com homens, nós, mulheres, também podemos ter esses privilégios, ainda que indiretamente. Poder e prestígio são bondades que as mulheres recebem dos homens, embora, de novo, sejam os homens que assegurem que a maioria das mulheres não tenham acesso a poder e prestígio por mérito próprio. Então é isso, muito obrigada por ouvirem até aqui. E eu agradeço especialmente às apoiadoras por estarem fortalecendo o canal. Quem quiser estar apoiando, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas, assim como o Pix, que é o e-mail mulhereslendojuntas@gmail.com.
Se vocês quiserem estar se comunicando comigo também, podem estar falando pelo e-mail ou pelo Instagram, que é @mulhereslendojuntas, que também tem bastante conteúdo por lá. No próximo episódio, então, eu vou estar finalizando a leitura desse capítulo 3 e eu espero ver vocês lá. Até mais, tchau, tchau.